como a sociedade se organiza? Antes você tinha fábricas, antes você não tinha fábricas, passou a ter fábricas. Na fábrica existe uma uniformização das pessoas. As pessoas ficam muito parecidas, saem no mesmo horário, têm os mesmos interesses, o mesmo salário. É fácil de você centralizar e a representatividade dessas pessoas. Quando você acaba com as fábricas, muda essa forma. Está acabando isso. Então, são várias etapas. A revolução tecnológica do arado ao fogo, ela mudou como os humanos interagem entre si. E a gente está passando por um processo desse. E sempre houve a disputa entre eu quero decidir o que é melhor para mim e para minha família, com o sábio que quer nos impor a visão educada e estudada dele. Entendi. Isso existe desde os gregos, desde a filosofia grega. Você tinha a diferença da linha do Aristóteles para o Sócrates. Você tinha Platão também, né? Você tem o embate dos gregos com os persas. Você tem, na Segunda Guerra, a Alemanha. Por que a Alemanha nazista surgiu? Por que o comunismo surgiu? Então, esse embate, mesmo na Ásia... É sempre o cara que é a favor da liberdade individual. Então, aristotélico, você se defende e você paga o preço disso. Você sempre vai ter que defender sua liberdade. E o Sócrates... Porque parece que ela está sempre ameaçada, né? Mas ela sempre está ameaçada. Sempre, né? Porque sempre tem alguém querendo tirar a sua liberdade e falar, eu vou mandar em você. Essa sensação de liberdade, ela é falsa às vezes, porque a gente sempre... Desculpa, eu pisei no pé de alguém. A gente sempre tem que estar atento, porque qualquer momento vai tirando aqui, vai tirando ali, quando você viu, né? É sempre um processo difuso. Porque, veja, o pior de tudo, alguns movimentos totalitários que já estão bem estruturados há algum tempo, né? Como, por exemplo... comunismo, marxismo, eles foram se estruturando. Então, quando fala assim, comunismo, não é mais o stalinismo. Ninguém mais prega. Não é aquilo. Virou outra Revolução coisa. Revolução Armada, não tem mais. Não tem mais. Não é nem mais Gramsci. Não é mais Gramsci. Não. Agora você está na linha da escola de Frankfurt. Mas explica pra gente o que é. Porque, né, às vezes o pessoal, a gente vai falando nomes e não vai... O Gramsci, na década de 30, ele foi preso, era comunista. E ele, na prisão, escreveu um livro e ele falou, não é mais Revolução Armada. Por que Revolução Armada? O que se dizia, o Marx, é que a partir do momento que um país fosse comunista, o resto do planeta viraria. Ele acreditava que ia ser. Isso. Sim, e não se transformou. Então ele falou, deu errado, não funcionou. Vamos fazer o seguinte, a revolução agora vai ser intelectual. Cultural. A gente vai entrar na cabeça das pessoas, então vai dominar universidades, jornais. Essa foi a grande sacada dos caras. Não, do Gramsci. Do Gramsci. Dele, né? Agora é outra etapa. Aí vem uma etapa posterior, vem a escola de Frankfurt. O Gramsci já é passado, cara. Os caras que você traz aqui para conversar, eles não são o Gramsci. Eles são escolas de Frankfurt. Então, mas qual a diferença? Qual foi essa mudança? A escola de Frankfurt, resumidamente... Então vamos colocar, só para entender. Gramsci, ele acreditava que a dominação era pela mente e não pelas armas. Sindicatos... Universidades, jornais, mídias. E a escola de Frankfurt? É o niilismo. Foi depois. Da escola de Frankfurt foi depois. Então, mas o que mudou? É a destruição do indivíduo. E aí você se afasta das linhas tradicionais, que, por exemplo, o sindicalismo stalinista são os sindicatos, é o trabalhador, é o proletário. Aí eles descobriram que o proletário quer cuidar da prole dele. Quer bem-estar. Quer comprar coisa, quer ter comida, quer viver. Então não serve. Se ele puder, ele melhora de vida, ele se desengaja. Exatamente. O objetivo veja, como no fascismo eles falam, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Tudo eu que controlo o Estado, eu vou te impor. Entendi. Então, essa é a proximidade. Por isso que quando as pessoas falam, o nazismo e o comunismo são parecidos, o fascismo tem muita coisa parecida com o comunismo. Inclusive, o Duce era comunista, né? O Mussolini, né? E depois ele virou fascista. A linha principal é o niilismo agora. O que é o niilismo? É a destruição do indivíduo, porque a estudante... A liberdade individual. É a dialética destrutiva. Eles destroem tudo. Quando você destrói tudo família não é boa, a sociedade não é boa, o capitalismo não é bom, tudo é ruim. Você destrói o processo... Você destrói o processo da construção intelectual. Parece que é loucura, mas não está documentado. Um dos grandes filósofos dele, um dos profetas caídos deles, Herbert Marcuse, falava, a ciência é burguesa.
A matemática está a serviço do imperialismo americano. Então, porque você começa a contestar a pessoa com números. Pô, não, mas espera aqui, tá aqui, com ó. dados. Aqui, tá, não. Você vai escutar. A matemática está a serviço do imperialismo. Ou do a opressor. biologia é opressora. A Fala, biologia existe é opressora. macho e fêmea. Para fins biológicos, Entre os existe macho e mamíferos, fêmea. X, XY. São cromossomos. Não, a biologia é opressora. Mas aí é um negacionismo. Cara, Não é? mas Da o biologia. processo não é Então, esse. negacionismo Eu durante da muito ciência, tempo, né? eu durante muito tempo tentei entender, até para poder me adaptar antes mesmo, quando eu vivia a minha vida inteira na iniciativa privada. E como é que você interage com esses malucos? Porque eu tenho que antecipar como ele vai se comportar. É uma religião, sem Deus, uma religião profana. É parecido com uma Com religião. dogmas, eles começam a sua catequese, eles catequizam, eles têm o discurso, eles têm a liturgia, eles fazem as cerimônias deles, as missas profanas. É muito parecido, porque a missa, quando eu falo missa profana, não é que eles fazem não é isso. Eles cantam os jargões dele, eles falam, eles batem Fazem palma, reuniões fazem as prolongadas. Tem a liturgia, entendeu? Você tem uma liturgia. Quando você vê, por exemplo, numa universidade, eles no saguão, dando as palavras de ordem, falando o jeito, batendo palma junto, falando os coros, é uma igreja. O dogma é uma verdade incontestável. Então, quando eles vêm com frases feitas, né, tudo pronto, e você não pode contestar, senão você é negacionista, isso é um dogma. Por isso que beira é uma religião sem Deus.